Olá, meus amigos. O RB Notícias Especial de hoje recebe para uma conversa ao vivo um dos políticos mais atuantes do nosso país, Aldo Rebelo. Diversas vezes eleito deputado federal e ministro do Esporte, da Ciência, Esporte, Tecnologia e Inovação, além de comandar a importante pasta da Defesa. Nós vamos acompanhar um pouco a trajetória de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo nasceu em Viçosa, no estado de Alagoas. Tem formação em jornalismo e iniciou sua carreira política exercendo a presidência da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Isso foi no ano de 1979. Em 1988, tornou-se vereador na cidade de São Paulo pelo PCdoB. 2 anos depois, assumiu seu primeiro mandato como deputado federal, permanecendo por 6 gestões consecutivas, até o ano de 2014, sendo presidente da Câmara entre 2005 e 2007. Em 2011, assumiu o Ministério do Esporte. Logo depois, em 2015, comandou a pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação. Na sequência, assumiu a Defesa, onde ficou até 2016. Aldo Rebelo é relator do novo Código Florestal Brasileiro, que completa 10 anos e permeia até hoje a economia e a produção agroindustrial. E o Brasil, como nação, em parte, responsável pela alimentação de parcela importante dos países da América Latina, da Europa e ainda dos países do Oriente. Nas eleições deste ano, é pré-candidato ao Senado pelo PDT de São Paulo. Ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, pré-candidato, como a gente ouviu aí, ao Senado pelo PDT em São Paulo. Estamos aqui muito honrados com sua presença nos estúdios da Rede Brasil de televisão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu prezado Hermano Hennig. É uma alegria reencontrá-lo e é muito bom para o jornalismo brasileiro a sua presença e a sua experiência. E muito obrigado pelo convite. E agradece, somos nós à sua disposição de estar aqui conosco num dia importante, não é? O caldeirão político ferve em Brasília, com essa decisão do presidente Jair Bolsonaro ontem de convocar, não convocar, mas convidar representantes de países do mundo sediados em Brasília, os embaixadores, para falar do nosso processo eleitoral, para falar da urna eletrônica, falar mal da urna eletrônica, né? Será, sem dúvida, um dos assuntos dessa nossa conversa aqui hoje. Mas antes eu gostaria de começar falando da sua trajetória, né? Da sua decisão em se lançar candidato pelo PDT após uma breve passagem pelo Solidariedade, pelo PSB, né? E 40 anos exercendo, não é? Os seus 5 mandatos. 6 mandatos de deputado federal pelo PCdoB, né? No tempo que a gente dizia que comunista é conhecido como criancinha, depois do movimento de 64, né? Mas, enfim, do golpe de 64. Mas essa sua decisão, depois dessa passagem pela Solidariedade, saindo de um partido, né, bem à esquerda, né, e indo para um partido, pelo menos teoricamente, de centro-esquerda, e agora no PDT também, embora de tradição trabalhista, mas que trabalha ali, digamos, na meia-esquerda, não é? Fala um pouco disso para a gente. Hermano, eu atendi ao convite de 2 grandes amigos, antigos amigos. O Ciro Gomes, com quem eu convivi desde a época do movimento estudantil. Nós participamos das eleições da UNE, da reconstrução da UNE, lá no final dos anos 70. E do Lupe, que foi deputado federal comigo e que era interlocutor do Brizola. E eu também frequentava muito o saudoso engenheiro Leonel Brizola. E, recentemente, eu estava sem filiação partidária, trabalhando no jornalismo, e o Ciro foi lá em casa com o Lupe também, depois, e fizeram o convite. Olha, você tem as portas abertas do PDT para disputar o que você quiser, tá certo? E eu, conversando com amigos, interlocutores aqui de São Paulo, decidi que lançaria minha pré-candidatura ao Senado por São Paulo, para fazer da candidatura e, possivelmente, de uma eleição, uma
tribuna de debate sobre São Paulo e sobre o Brasil, porque os problemas de São Paulo são os problemas do Brasil. E os problemas do Brasil são, em grande parte, os problemas de São Paulo. Não há solução para o Brasil sem que São Paulo seja protagonista. E não há solução para São Paulo sem que isso seja parte também da solução do Brasil. Eu conheço bem o Estado, tenho uma vivência de 6 mandatos de deputado, de vereador na capital, de secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, e acho que posso contribuir, pelo menos no plano das ideias e do debate, para a solução, né, da crise, do impasse que vive São Paulo e que vive o Brasil. Depois de 6 mandatos, não é, como deputado federal, de 3 experiências como ministro, não é? Acha que no Senado a sua participação política ela carrega alguma coisa inédita na sua vida parlamentar e ligado também ao seu trabalho ligado ao executivo? Não? Sim, porque há responsabilidades específicas do Senado. Eu fui presidente da Câmara e, como líder de governo também, fui líder da oposição na Câmara, que tem muita relevância no país, mas tomemos apenas um caso. Há uma crise na relação entre os poderes no Brasil. Como é que você enxerga esse país hoje? Você tem um poder executivo fragilizado, um poder executivo esvaziado, porque, na verdade, hoje, o orçamento, que deveria ser uma atribuição do Poder Executivo, a execução do orçamento, foi para o Legislativo. Foi para o Legislativo. E é um paradoxo, é uma anomalia que o mesmo poder que fiscaliza e que vota o orçamento, que é o Poder Legislativo, seja o mesmo poder que executa. A Constituição separou essas atribuições. Quem gasta não pode fiscalizar. Quem gasta deve ser fiscalizado. Então, o orçamento, quem gasta ou quem executa é o Poder Executivo. Quem fiscaliza é o Legislativo. O Legislativo, com essas emendas secretas, com as emendas impositivas, na verdade, usurpou do Executivo esse poder, e a outra parte do Poder Executivo foi esvaziado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você acha que há uma distorção entre os 3 poderes aí? Claro que há. Eu estava presente em tudo isso. Eu vi quando o Supremo proibiu a presidente Dilma de nomear o ministro, que era o presidente Lula. Eu disse, isso não vai terminar bem. Baseado num telefonema lá? Não, baseado numa coisa completamente impossível de ser reconhecida como juridicamente capaz de produzir aquela decisão. Era uma desconfiança de que aquilo poderia... que foi a mesma coisa que foi usada para proibir o presidente Michel Temer de nomear uma ministra do Trabalho, que era uma deputada. Depois, o presidente Michel Temer foi proibido de assinar um indulto de Natal, uma atribuição cristalina do Poder Executivo. E a última foi o presidente da República proibido de nomear um delegado, a pretexto de que o delegado poderia ser amigo da família, o que também não é capitulado em nenhuma norma como crime, a não ser que se usasse o cargo para beneficiar familiares, o que não tinha acontecido porque a nomeação não tinha ocorrido ainda. Aí alguém pode perguntar, mas tudo bem, mas aqui, o que é que o Senado tem a ver com isso? O Senado tem a ver com isso que os ministros quem aprovou foi a Câmara, são indicados, votados pelo Senado, indicados pelo presidente, mas votados pelo Senado. Hoje mesmo, essa situação que tivemos, essa crise envolvendo a convocação de embaixadores por parte do presidente da República, é também uma situação, porque política externa no Brasil, nomeação de embaixadores, também passa pelo Senado. Então, o Senado tem um papel protagonista nas políticas de Estado do Brasil. E a Câmara? Me deu vontade de perguntar a você, que foi presidente da Câmara dos Deputados, o que você acha da condução no cargo do presidente Lira? Esse problema começou lá atrás também. Qual era o problema? O problema era que se precisava esvaziar o poder e as funções da presidente da República, no caso a presidente Dilma. Então começou tudo lá com a Dilma? Começou porque qual era o objetivo?
fragilizar o poder executivo, fragilizar o mandato da presidente Dilma para reduzir a capacidade dela de se proteger de um processo de impeachment. Então, uma das formas de esvaziamento do poder dela era transferir para o poder legislativo, por exemplo, a discricionariedade da distribuição dos recursos. E é o executivo que tem que decidir isso. Claro, né? que é, porque o legislativo é um poder... Fazer leis e fiscalizar o governo. E, além do mais, municipalista. O horizonte do deputado, meu prezado Hermano Henning, é o horizonte do município. Um deputado de Campinas nem sabe o que acontece em Ribeirão Preto ou em Araçatuba, quanto mais no Maranhão ou no Pará. Um deputado de Caruaru provavelmente não sabe o que acontece em Salgueiro ou em Petrolina. Como é que ele vai saber o que é importante para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul? É um poder municipalista que, por essa razão, não pode executar o orçamento. Mas para esvaziar a presidente Dilma e deixá-la fragilizada para o processo de impedimento, se construiu essa arquitetura de emendas impositivas. As emendas impositivas vieram para ficar. Passaram pelo presidente Michel, que também sofreu denúncias, teve que fazer um mandato de sobrevivência por causa das denúncias da Procuradoria-Geral, até que agora ele foi absolvido, imagine. E passou para o presidente Bolsonaro, que tem um poder também decorativo. Faz essas arengas com embaixadores, que importa de palácio, mas quem manda, na verdade, é o poder legislativo. Ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida para essa nossa conversa aqui nos estúdios da Rede Brasil. Até já, portanto.